E quando que vocês viram a necessidade de criar... É um spin-off a Collabs? Da Push Start ou é uma outra empresa que surgiu? É uma nova empresa que surgiu ali também, mas aí de uma convergência que aconteceu, né? Porque aí teve um momento chamado que é a famosa pandemia ali, né? E aí veio a pandemia, aquela frase que todo mundo tem uma história de aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Então a gente, na época, como Push Start ali, a gente tava num momento bem áureo, tava nos Estados Unidos, inclusive, naquela época. Acho que a gente tava até junto na Kids Screen daquele ano, se eu não me engano, né? Sim. Foi pouco antes do mundo colapsar. Foi o último. Foi o último evento que a gente fez, antes que a gente, inclusive, se encontrou no aeroporto. Isso, inclusive a gente tava lá. Tinha um monte de gente com máscara e tal. Eu comprei um potinho de álcool por R$60 no aeroporto. E eu achei bizarro o que tá acontecendo. E daí já tava começando ali, tinha né? uma outra pessoa usando máscara. E aí depois eu continuei nos Estados Unidos, que na época a gente tava num momento até áureo, assim, né? O mercado lá de fora. Projetos ali com... No caso, a Disney tinha comprado a Fox, né? Então já era Disney. Tinha reunião com a Nickelodeon. A gente tava pensando... O pessoal do Dr. Seuss também. Tinha os jogos lá de matemática que a gente fazia. Então, naquela época, ia ficar meses ali nos Estados Unidos para tentar expandir nosso negócio para lá. Sim. Né? E aí continuei. Depois fui para Nova York, ia para São Francisco, ia me dar KGDC e tudo mais. Só que aí veio a pandemia. E aí, praticamente, eu te diria assim... 100% de tudo que a gente tinha de contrato fechado. 100%, tá? Começou a cancelar e derrubar, né? Inclusive a GDC. Inclusive a GDC, não. A GDC caiu. Não aconteceu. Então, assim, eu tava lá pra fazer as reuniões presenciais, começou a ser tudo cancelado. Eu já tava antes ali, né? Sim. Reuniões que estavam em Nova York, blá. Tudo sendo cancelado. Voltamos pro Brasil, aquela coisa de vamos todo mundo remoto, todo mundo trabalhando de casa. Mas é isso aí foi em março, mas quando chegar, sei lá, meados de abril, maio... Chegou um belo dia que a gente já não tinha mais nenhum cliente. E na época a gente também tava fechando uma animação gigante, assim, um contrato lindo, assim. Eu tinha ido pro Sul pra fechar, na época com o Grupo Boticário, né, que a gente ia fazer. Tinha ido pro Sul, né, era mais aqueles projetos que mudaria a gente de leve. Sim. De repente, tudo, 100% foi cancelado. 100% foi cancelado. E eu lembro que aí, eu acho que esse frio na barriga só não é o pior de quando você pede a demissão ali pra começar a empresa. Acho que a pandemia ainda foi um pior momento, assim. Sim. Só que ali a gente tomou uma decisão. Felizmente, a gente era bem organizado financeiramente como empresa. Eu lembro que a gente chamou todo mundo e falou, ninguém vai ser demitido aqui. A gente vai continuar, mas a gente vai buscar um caminho pra se reinventar, né? E foi meio curioso isso. Eu lembro que até teve reuniões com o time, assim, que sei lá, cancelaram os jogos que a gente fazia lá pra fora, a gente chamou todo o time e todo mundo chorou, na certeza que ia ser demitido. Eu falei, não, gente, agora vocês vão ter que fazer um RPG aqui pra gente, porque a gente vai tentar vender isso de um outro jeito, ninguém vai ser. Então tinha aquela certeza de que tudo daria errado. E aí a gente começou a exercitar outras possibilidades, porque a gente sabia, a gente começou a discutir, a gente já tem robustez pra fazer um produto, e a gente já vinha aplicando gamificação, já tinha feito um projeto com a própria Nestlé também. Sim. Olha como as coisas se conectam aí também, que a gente tinha feito um processo de trainee deles, né, que eles queriam, você pega o processo de recrutamento e seleção, ele, até hoje, em muitos lugares, parece aquela coisa dos anos 90, internet dos anos 90. Você preenche um formulário, depois outro formulário, todo mundo faz. Isso é um funil que acontece, e tem uma questão de engajamento ali das pessoas responderem. Então a gente já tinha feito um jogo que simulava um WhatsApp, que você conversava com as pessoas da Nestlé, fazia jogos, e era, na verdade, a sua avaliação do processo seletivo. Que legal. E aí veio esse insight pra gente do tipo, não só jogos são muito legais, eles funcionam muito bem pra isso, como o mundo tá numa turbulência, tava todo mundo sendo demitido na época, né, um monte de layoff ou demissões acontecendo. Sim. Só que a gente falou, vai ser cíclico, então daqui a pouco tá todo mundo contratando, e o mundo entrou agora numa lógica híbrida e remota, que a gente falou. Então agora vai demorar para as pessoas verem, eles querem mais, então a gamificação pode ter um papel mais decisivo nisso. Daí eu lembro que a gente se juntou, bolou algumas ideias de jogos, de elementos soltos e dispersos, tá? Que a gente poderia fazer, e fui atrás das empresas para começar a vender, e felizmente elas saíram acreditando. Na época, a Suzano, a Ambev, clientes que são hoje, né, também da Collab ali. Sim. Uma versão muito rudimentar do que a gente faz hoje como Collab, mas acreditaram ali na ideia e começou a trazer uma faísca, né? Com o tempo a gente conseguiu aí também os editais, trabalhar as nossas IPs, a gente começou a se reerguer como empresa de novo, porém, essa gamificação que a gente levou para o mundo de recursos humanos começou a crescer, começou a demandar, né? E aí que a gente viu isso ganhando uma força muito grande, né, para poder funcionar esses módulos que a gente tinha. E aí em 2023, a gente conheceu outros 2 sócios que a gente tem hoje, né, que é o Pranay, Pranay Mehrotra, ele é indiano, né, o nome indica aí, mas... Caramba! Ele tava lá, tá aqui? Não, ele tá aqui no Brasil, mas ele já trabalhou numa startup que foi o unicórnio mais rápido da Índia, também veio. E o Fernando Medina, que ele era da Luandre também, ele veio do
do mundo de recrutamento e seleção, né, das consultorias. Ele tinha feito um exit há alguns anos. Uhum. E aí, na época, a gente tava fazendo um pitch ali do que viria a ser a collab ali, né, de sair. Eu conheci ele, né, durante esses pitches. E aí, a gente foi azeitando a ideia ali, que levou a gente ali no final de 2023 e falou, vamos se juntar. Aonde né? que vocês estão fazendo os pitches? A gente, era pra tudo quanto é fundo que você imagina, assim. Não, achei que fosse um evento específico. Não, foi tudo predominantemente remoto. Acho que se eu fiz um pitch presencial, foi lá. Mas aí, Sim. a gente tava levando essa ideia literalmente pra spin-offar isso. Sim. Só que aí, quando a gente conheceu ele, a gente viu que ele tinha uma visão que agregava muito mais. Ele saiu de uma empresa que era gigante, né? Vendeu Legal. ali pro grupo GPS, né? Uma empresa listada em bolsa, então... Ele já sabia muitos caminhos das pedras, da parte de negócio, de domínio, e a gente tinha muito domínio da tecnologia dos módulos. Ele estava construindo também uma outra solução de HS, né, com uma empresa nova que ele estava montando. Uhum. A gente falou, vamos juntar os esforços, Vamos fazer isso funcionar. criar uma plataforma só, e aí que surgiu a Collab, né, que aí entra esse foco ali de uma gamificação, né, mas é uma plataforma de recrutamento e seleção, Sim. onboard e treinamentos, em que a gente... Como eu falei, né? Você pega esse processo seletivo dos anos 90, que hoje até nas grandes plataformas reflete, sabe? Você vai lá, faz o seu cadastro, é um monte de IA que não é IA, que não serve pra nada. Ah, né? não, já vi muito de... então não, tem esse processo de IA aqui, daí tem 500 pessoas dentro do escritório lá, clicando e dizendo, é isso aqui, não é. Ou umas IAs que são ifs, assim, né? Exato. If você fez USP, então você é um bom candidato. Exato, sabe? Então, exato. e a gente que vem de um mundo de games, dessa formação, você sabe o que é, o que a tecnologia pode prover e pode fazer. Então, Exato. a gente conseguiu pegar esse processo e deixar de um jeito com ferramentas interativas ali, que você consegue fazer uma inscrição mais leve, você consegue fazer os testes, as avaliações, fazer uma entrevista, uma dinâmica de grupo. Então, tudo isso começou a ser unificado numa plataforma que é a Collab. E a gente também permite um alto grau de personalização, né? Então, Sim. muitas vezes eu falo para os clientes que a gente é uma empresa de gamificação para recursos humanos, porém, a gente não é o Mario, não é o Sonic. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam, assim, quando a gente fala de gamificação, é que eu vou ter que conseguir derrotar o vilão. Na verdade, a gente pega aqueles elementos do game design, né, de mecânicas e tudo mais, mas ninguém de vai motivação, né? De motivação, né? Você joga um jogo porque é autonomia, você joga um jogo porque é legal, então você se engaja. Então é isso que a gente quer levar, mas ninguém é reprovado num processo seletivo porque não pisou na tartaruga, não é nada disso. Claro. E a gente tem uma camada de personalização das empresas que deixa. Então, se hoje você está num processo da Ambev, num processo do Itaú, do Grupo Boticário, então Alpargatas, então hoje iFood, tem muitas empresas trabalhando com a gente, você ainda tem uma camada que você consegue trazer um elemento único da sua empresa, da sua cultura, do seu employer branding. E aí essas mecânicas se adaptam também, muito no mesmo princípio que a gente conversou ali atrás, de um Gringo Hero, tá? Assim, tipo, não é muito diferente disso. Sempre é. O legal desse programa é isso, que a gente vai conversando e a gente chega à conclusão de que as coisas são cíclicas e aquilo que a gente estava testando lá na faculdade, de repente ele aflora, amadurece dentro da pessoa e se torna um produto lá na frente. Eu acho isso incrível. Assim, é uma coisa que eu tenho notado com recorrência. Né? E isso é muito forte, assim. Então a gente traz esse conceito de gamificação, o engajamento aumenta, tem mais gente participando, mais gente se qualificando, a experiência do candidato fica melhor, a empresa fica feliz, valoriza tal e tudo mais. Tem muito espaço para evolução, né? Então, e é legal que cada empresa que se conecta com a gente, que nem eu falei, essas empresas todas acreditam praticamente desde o começo com a gente ali, né? Como foi Ambev, Itaú, Boticário, Alpargatas. Mas é isso, recentemente a gente começou a trabalhar aí junto com o iFood. Agora, né? Até lancei um vídeo essa semana aí da Chili Beans ali também. Sim, eu vi. Super legal, assim. Então, é super legal ver como as marcas se apropriam ali da solução e conseguem transformar e conseguem alcançar seus resultados. Mas a gente aí tem um desafio que é diferente, tá? Então, acho que quando a gente tava no business de game é muito cruel, assim, né? De tipo assim, a chance de você flopar, a chance de dar tempo, você conseguir o fund. Então é um business model que é diferente. Sim. O business model da Collab não, é escala, é uma startup. Né? Então a gente está construindo um SaaS, um Software as a Service ali, que você assina, que você utiliza, e ele tem escala, e nosso objetivo, essa é a maior plataforma de empregos do país, assim, né? Então, e a gente quer atrair muita empresa, muito candidato, então é o jogo da escala. Então aí quando você conversa com um investidor é diferente quando você conversa com um investidor de games, são dois diferentes. Por isso que hoje, assim, o nosso foco está na Collab, assim, hoje é a Collab, né? É uma nova empresa com novos sócios e tal e tudo mais. Mas a gente acredita muito na força do que a gente está criando. E, de novo, tem muito esse elemento do diferencial. A gente olhou as plataformas de recrutamento e seleção, como o processo acontece, o que a gente pode fazer diferente? O que a gente pode fazer de único? Qual que é a dor que o mercado tem? Então, teve uma migração, né, da tecnologia de games para esse setor, mas eu sinto que teve uma evolução e é um desafio diferente do ponto de vista de negócio que acontece para a gente hoje. O algoritmo tá de olho em você. Se não curtir, comentar e compartilhar,
ele vai achar que você gosta de vídeos ruins e começar a recomendar uns conteúdos bem duvidosos. E a gente não quer isso, né? Então melhor garantir e assistir o episódio inteiro.